Bom dia a todos, com a proteção de Deus. Declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 21 de março, terça-feira. Estamos previstos para ser julgados pelo menos 80 feitos. Cumprimento inauguralmente o desembargador Glauber Rego e o juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco, bem assim o doutor Anísio Marinho, primeiro procurador de Justiça, com assento nesta Câmara no dia de hoje. Cumprimento os senhores advogados, nas pessoas do doutor José Augusto Neto, que fará a sustentação videoconferência, e Bom dia, Excelência. presencialmente doutor Rubens Matias. Cumprimento todos os advogados em nome de Vossas Excelências. Estendo meus cumprimentos à senhora Ana Cláudia, que é redatora de ata, e irá secretariar os trabalhos no dia de hoje, em nome de todos os serventuários da Justiça. Na ordem administrativa, leitura e discussão, data anterior, desembargador Glauber. Aprovo, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também aprovo, senhor presidente. Também aprovo. E declaro que foi aprovada a unanimidade. Expediente, senhora redatora. Excelência. Ofício 064-2023, Natal, 13 de março de 2023, doutor Aldo Medeiros, presidente da OAB-RN, comunicando que em sessão do Conselho Seccional realizada dia 2 do corrente mês, foi aprovada a unanimidade moção de congratulações proposta pelo doutor Paulo Augusto Pinheiro da Silva em virtude do aniversário do desembargador Saravia Sobrinho. Somente, Excelência. Obrigado. Rememoro aos presentes, principalmente os senhores advogados, a quem peço a colaboração para que, quando a sustentação oral, observe utilizar suas vestes talares. No caso, além do paletó normal, também a sua beca. E cumprimento principalmente e agradeço àqueles que já vêm para a sessão com suas becas trazidas de casa, até por uma questão de higienização. Peço também que observe a questão de ambientação, para que, por ocasião da sustentação oral, não surja cenas desagradáveis ao nosso telespectador. E também peço o uso da linguagem adequada. E assim passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, bom dia. Eu tenho dois pedidos aqui, senhor presidente. Na verdade, um que é o antecipação das sessões do dia 30 para o dia 28 e do dia 13 para o dia 11 de abril. 30 para 28 de março e do dia 13 de abril para o dia 11. São compromissos da vice-presidência que, se possível, se tiver a anuência dos pares, eu... De acordo, viu, presidente? Eu antecipo. Também estou de acordo, fica deferido, Ana faça o registro, anotações e deslocamento das pautas necessárias. Vossa Excelência continua com a palavra, Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de fazer esse registro no nosso plenário, mas a nossa sessão próxima só vai acontecer na semana seguinte e, com receio de que fique distante, eu vou fazer aqui na nossa Câmara Criminal, embora seja um órgão fracionário, mas de relevante importância aqui nesta Corte. Eu participei, enquanto vice-presidente e gestor aí do núcleo de precedentes da vice-presidência do primeiro congresso de centros de inteligência realizado lá no Centro de Inteligência do Poder Judiciário, realizado lá em Belo Horizonte. E tive a companhia da juíza auxiliar, doutora Sulamita, e lá encontrei doutor Paulo Maia e doutora Érica Tinoco,
que são juízes que integram o Centro de Inteligência aqui do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. E também aqui do Rio Grande do Norte, o juiz federal Marco Bruno, que esteve lá fazendo uma palestra, e uma equipe também do TRT. E me impressionei, senhor presidente, com a relevância dos centros de inteligência, enquanto missão de prevenir demandas repetitivas, predatórias, né? E que também o destaque que tem o Centro de Inteligência Potiguar. Talvez aqui pouco prestigiado, mas lá eu senti o quanto Dr. Paulo Maia, doutora Érica, Dr. Marco Bruno são expoentes nessa matéria. Dr. Marco Bruno foi um dos que iniciou a experiência do Centro de Inteligência, e a Justiça Estadual Potiguar foi pioneira, né? Foi um projeto piloto, e aí o destaque dos magistrados potiguares. E me impressionou também porque, de certo modo, houve uma paralisação. As outras unidades, elas avançaram nessa formatação do Centro de Inteligência. Por exemplo, o nosso tribunal aqui, me parece ser o único que não tem a presença dos desembargadores, para ter um órgão operacional e o decisório, né? E aí a gente chegou com a ideia na vice-presidência de reformular, de apresentar uma resolução ao plenário no sentido de trazer uma nova formatação ao Centro de Inteligência, e agora com a presença de 3 desembargadores, dando essa formatação do centro decisório, e o operacional mantendo essa equipe que já vem fazendo um relevante trabalho, e tentar aí fazer essa interlocução do primeiro grau com o segundo grau, que também é de relevante importância para que tenha sucesso aquilo que é pregado nos centros de inteligência. E aí, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de fazer uma proposição aqui, uma moção de aplauso, de congratulações a essa equipe do nosso Centro de Inteligência da Justiça Estadual Potiguar. Então, não sei se direcionado a todos, são 5, me parece, são 5 magistrados. O direcionado ao Dr. Paulo Maia, que é o juiz coordenador, mas se possível a todos, né? Eu acredito que seria mais interessante. Então é isso, presidente. Eu não só acompanho Vossa Excelência, como parabenizo pela iniciativa, e que realmente a iniciativa dessa natureza merece o nosso prestígio, a nossa admiração e, acima de tudo, o nosso apoio. E um voto de congratulações nada mais é do que um estímulo para que isto aconteça. Ouço o doutor Ricardo de novo. Senhor presidente, eu quero também aproveitar o ensejo para acompanhar na esteira da posição, da moção proposta pelo desembargador Glauber, a mesma impressão que sempre tive da atuação do Centro de Inteligência, e apenas para agregar ao que o desembargador Glauber disse, que por si só já seria o suficiente, enaltecendo o valor do Centro de Inteligência. Recentemente, aqui o Tribunal de Justiça protagonizou, na sua sessão cível, o julgamento de um IRDR que principiou no Centro de Inteligência, por provocação do Centro de Inteligência, numa matéria que estava, apenas para registro, tomando um volume assustador nas varas cíveis da comarca de Natal e também em muitas comarcas do interior, que chegou a ser conhecida como o Serasa Limpa Nome. Passou a ser assim, quase que epigrafada com essa designação. E eu tive a sorte, a felicidade de ter sido sorteado para ficar como relator da demanda, e com isso mais de 3.000, acho que até quase 4.000 ações que estavam em curso no primeiro grau,
tiveram uma orientação jurisprudencial específica e terminaram, estão sendo sucessivamente, continuamente arquivadas. Deva-se ao trabalho do Centro de Inteligência, como o Badoglau muito bem disse, capitaneado pelo Dr. Paulo Maia e muito bem aparelhado com essa gestão operacional por outros tantos magistrados, que eu peço a oportunidade para destacar o nome da doutora Érica, que tem uma atuação muito, muito, muito zelosa e dedicada juntamente com os demais na condução do Centro de Inteligência. E esse enfoque que o Badoglau trouxe, eu queria também fazer um breve registro, porque esse pressuposto do diálogo entre as instâncias é essencial por uma razão até intuitiva. Como o grau de dissenso surge, geralmente, quando se está julgando os recursos, se o segundo grau tiver a oportunidade de dialogar com o primeiro e vice-versa, a chance de se ir uniformizando os entendimentos se dá de maneira mais eficaz, porque não haverá esse distanciamento em relação a se detectar, se diagnosticar e se solver esses dissensos interpretativos. Então eu queria também aproveitar para louvar a iniciativa do Badoglau em fazer referência ao Centro de Inteligência. Eu sou um entusiasta da ideia. De há muito que eu penso na construção de precedentes com essa base dialogada, isso noutra esfera, que é a esfera de universidade acadêmica. Fico muito feliz com essa lembrança do Badoglau e gostaria, se ele me permitir, também subscrever a proposição para fazer constar essa referência que ora eu adiro. Era só, senhor presidente. Perfeito. Né? Mais alguma comunicação, excelência? Eu gostaria de me associar. Pois não, excelência. Badoglau, alguma... Não, senhor presidente. Somente manifestar aí o orgulho de ter como subscritor aí o Dr. Ricardo Tinoco. Imagino que o presidente também queira fazer. Eu fiquei um pouco enciumado, mas Vossa Excelência concordar, eu me Para solto. descontrair. Né? Doutor Ricardo, mais alguma indicação? Não, Doutor Anísio Marinho, Excelência, obrigado. se associou à proposta, aprovada à unanimidade, né, pelo doutor Anísio Marinho. Tá bom. Conferência de leitura de acordo, alguma emesa? Não temos, não é isso? Não, senhor presidente. Passamos à ordem jurisdicional. O primeiro feito a ser julgado é o número 29 da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, apelação criminal 01078893/2019. Apelante Isaac Ferreira Soares, através do advogado Giovanni Garrão de Moraes e Dr. Moisés Arão da Silva Teixeira. Apelante Maria Luana da Conceição, advogado Dr. José Augusto Neto. Apelado do Ministério Público, eu sou o revisor de Badoglau, advogado. Em mesa, excelência. Em mesa. Bom, estando no processo em mesa, eu chamo o doutor José Augusto. A sessão. Doutor José Augusto, por favor. Doutor José Augusto, bom dia. Bom dia, doutor Saraiva. Bom dia, exímios desembargadores dessa augusta Câmara. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, Excelência, a partir de agora. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente desta augusta Câmara, doutor Francisco Saraiva, na pessoa de Vossa Excelência, que repousa a presidência desse julgamento. Julgamento este que irá decidir o desfecho desse julgamento. Excelência, Maria Luana Conceição interpôs recurso de apelação de fato e de direito a este exímio tribunal, buscando a reforma de uma sentença judicial que a condenou a uma pena de 16 anos de reclusão. E antes de entrar no mérito do presente feito, eu gostaria de fazer duas reflexões aqui para Vossas Excelências. A primeira, ela está aqui presente, a apelante, né? E eu estava dizendo aqui para ela, é a única chance, é a única situação, a única vez que você tem o direito de ver a prova discutida em relação
a essa acusação. É aqui perante o Tribunal de Justiça. O STJ, o Supremo, não vai analisar a prova. Então, essa é a última esperança que você tem de ver analisada aqui a prova por esses eminentes desembargadores. A segunda reflexão que eu faço aqui a Vossas Excelências é que no direito penal não existe a redistribuição do ônus da prova. A defesa não é obrigada a provar que seu constituinte é inocente. O Ministério Público é que tem que provar que o réu é culpado. Não pode haver uma condenação, principalmente a uma pena tão draconiana, 16 anos de reclusão, nas sanções do artigo 33, 35, 171 e 180 e 244, através de exercício de imaginação, de um esforço mental ou coisa similar, com a devida vênia, Excelência. O que pesa contra a apelante, em síntese, e eu vou acompanhar aqui o depoimento do condutor da prisão que confirmou a sua versão em juízo e que foi ele que fez o relatório desse processo, foi o delegado de polícia, doutor Cristiano Sandrone, as folhas 4, e ele repete, ele presidiu a investigação, ele mesmo presta depoimento como condutor do feito. E o que houve, Vossa Excelência, no fato, fazendo uma síntese do fato, foi que numa festa em Pau dos Ferros, na FINECAP, foi apreendido um menor. E esse menor estava, possivelmente, passando notas falsas durante essa festa. E, através das diligências junto ao menor, os policiais chegaram até o carro, onde estava o Isaac e a Luana, que estava namorando o Isaac naquela festa. E foi feita uma vistoria no carro, nada foi encontrado. O que foi encontrado foi 8 gramas de cocaína nos seios da apelante, da Maria Luana Conceição. 8 gramas de cocaína, que ela disse que era para o seu uso, ela admitiu ser viciada, quanto mais. Estava ali como namorada do Isaac, tinha marcado um encontro para se encontrar com ele na festa. E aí ela fica em Pau dos Ferros, sob os poderes das autoridades policiais, e os policiais vão a Paraíba, na residência do Isaac, e lá nessa diligência, a mulher do Isaac permite que os policiais adentrem em sua residência, e lá foi encontrada uma arma, e posteriormente nas diligências foi encontrada uma certa quantidade de droga. O interessante, Excelência, é que, afora isso, não existe absolutamente nada. De um apelante que estava namorando um homem casado, numa festa, namoro esse que, trazendo a verdade aqui, não era a primeira vez, e sem nenhum vínculo subjetivo em relação à associação, ao tráfico, à corrupção de menor, à receptação. Essa apelante foi indiciada, foi denunciada e foi acolhida a prova indiciária e a denúncia do Ministério Público em desfavor da apelante. Repita-se, o que tem contra essa mulher? O que tem contra ela? O fato de se ter encontrado 8 gramas de cocaína nos seus seios. E a mesma dizer que é viciado. Não existe nenhuma prova, nenhum dado concreto que leve essa mulher ao tráfico, que leva a um vínculo subjetivo de associação dela com o apelante Isaac, que tivesse corrompendo o menor, que tivesse adquirido alguma coisa, um bem ilícito, para ficar indiciada, denunciada e condenada no delito de receptação. Então, com a devida vênia, não há uma prova sequer indiciária para uma condenação tão draconiana. Para não falar que nós deixamos alguma coisa em branco, foi feita uma prova pericial nos celulares, nada foi encontrado em desfavor da Maria Luana Conceição. O que foi encontrado foi ela marcando encontro com o Isaac para se encontrar na festa.
Ou seja, o fato de ser amante de um homem casado e de ser encontrada com 8 gramas de cocaína nos seus seios lhe rendeu essa drástica acusação e essa draconiana condenação. Então, com todo respeito, quando houve a questão da tipicidade, ou seja, a subsunção de você analisar o fato e trazer para a lei, houve uma precipitação muito grande. E aqui se trata, com a devida vênia, de um julgamento de um ser humano, de uma jovem que errou, foi imprudente em sair para uma festa com um homem casado, admitir que é viciada em cocaína, mas ligar essa mulher ao tráfico, à associação, à receptação, à corrupção de menor, sem uma prova sequer indiciária, é uma precipitação muito grande. E aqui eu vos digo, excelência, aqui é um momento que ela tem. Ela só tem esse momento. E rediscutir a prova, né? Porque a natureza jurídica do recurso é o desdobramento da ação penal, do processo penal. Ou seja, eu estou devolvendo a prova ao Poder Judiciário para que examine cautelosamente se há realmente motivo suficiente para manter essa condenação. Enquanto o processo caminha para frente, o recurso caminha para trás. Olha, vamos analisar se o juízo do primeiro grau realmente tomou a decisão correta. Isso é absolutamente normal no ser humano. E aqui nós temos 3 cabeças pensantes que podem reformar essa sentença, excelência. Seria uma questão de justiça, porque nós entendemos que a prova é a convicção da certeza. Se você não tiver certeza, você não pode condenar. A dúvida é a ausência da prova. Então, o que nós temos contra a apelante? O fato dela estar numa festa. Foi curtir, tinha um namoro com um homem casado, e o menor é apreendido, passando nota falsa e tudo mais. A polícia chega até o carro, mais uma vez repetindo os fatos. Chega até o carro e faz a vistoria. Esse carro era do Isaac. Nada foi encontrado. E é encontrado com essa menina 8 gramas de cocaína nos seus seios. A polícia continua a intensa investigação. A Luana fica em Pau dos Ferros e as diligências continuam em relação ao apelante Isaac. Ninguém acusa, nenhum Corréu acusa a Luana. Não existe prova pericial. A prova pericial em relação ao celular, nada pesa contra ela. Então, nós não podemos fazer um esforço mental, uma conjectura. Olha, se ela estava lá, ela poderia estar envolvida, ela sabia de tudo isso. Não justifica condenação alguma. Então, ultrapassar as questões de natureza fáticas, cumpre nos trazer aqui a questão jurídica, né? Nós defendemos a tese da desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, em virtude dela admitir a questão do vício, e isso seria justo, e subsidiariamente, pela jurisprudência, pelo entendimento desta Corte, do STJ, se houver essa dúvida, uma dúvida razoável, que haja pelo menos uma desclassificação do 33 para o 33 capto para o 33 parágrafo 4º, que é a questão do tráfico privilegiado. Portanto, doutores, senhores desembargadores, eu até peço venha a vossas excelências para usar uma frase aqui que não é de um jurista, é de um regueiro. Um conhecido chamado Bob Marley, ele tem uma frase muito emblemática para o direito. Ele diz o seguinte: olha, a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida tortura para sempre.
Então, nós não podemos sair aqui desse julgamento mantendo uma condenação contra essa jovem por uma pena de 16 anos, diante dessas provas, com todo respeito, frágeis, muito frágeis, para manter uma condenação de 16 anos. Portanto, eu pediria a Vossas Excelências, se tiver dúvida, lembre-se da frase do Bob Marley: a verdade dói, a mentira mata e a dúvida tortura para sempre. Eu tenho muito tempo aqui na tela, eu estou vendo 3 minutos, eu trago a reflexão aqui dos senhores jurados, dos senhores desembargadores, me perdoe, de um agricultor que ficou viúvo, e aí só ficou na casa dele uma criancinha, o filhinho dele de 2 anos de idade, e um animal de estimação, uma raposa. E ele ia trabalhar, deixava a raposa aos cuidados, deixava o seu filho aos cuidados da raposa. Toda vez que ele voltava do trabalho, muita felicidade. A raposa esperava ele com o rabinho abanando, com muita alegria nos olhos. Mas os amigos diziam: ela vai comer seu filho. Não, não vai não, porque ela me recebe com muita alegria. Ela vai comer, porque é um animal irracional. O instinto animal vai operar. Não, mas ela me recebe sempre com muita alegria. Chegava no trabalho, a casa cuidado, o filho cuidado, e ela recebendo o dono com muita alegria. Um dia, ele chegou e ela já não estava mais alegre. Recebeu o dono com a fralda da criança na boca, muito sangue e muito triste. E nada de um rabinho abanando de alegria. E o que ele pensou? Pensou nos comentários dos amigos. Ela vai comer seu filho. Ela vai comer seu filho. Então ele não pensou 2 vezes. Ele pegou um machado e partiu a raposa ao meio. Mas quando ele adentra na casa, muito sangue, e quando ele chega no quarto da criança, está lá o menino dormindo. E uma cobra de quase 2 metros, morta pela sua amiga raposa, que lutou até a última hora para defender seu filho, proteger sua casa. Esse homem jamais terá paz de consciência. Mas por quê? Porque ele tomou uma decisão precipitada de matar a sua amiga por boatos dos amigos, e ele não tomou uma decisão correta. Jamais ele terá paz de consciência. E aqui eu peço aos senhores desembargadores, se tiver uma dúvida razoável, que peça vista, que examine com cuidado. Porque não existem provas para uma condenação dessa jovem, pena de 16 anos por tráfico, associação, 171, 180, 240. Não existe, excelência. Eu reli esse processo várias vezes. E lembrando que a verdade, ela dói. A mentira mata. E a dúvida tortura para sempre. Queria externar aqui a minha felicidade de voltar a essa casa e que Deus ilumine a consciência de Vossas Excelências. Um abraço, que Deus vos proteja. A presidência agradece a Vossa Excelência e, inclusive, parabeniza pelo fato de estar bem vestido, usando, inclusive, a beca recomendada pelo próprio CNJ, e também um ambiente oferecido para os olhos daquele que os assistiram. No mais, eu devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu, de antemão, ressalto que o voto foi disponibilizado com a antecedência devida, tanto a Vossa Excelência como ao desembargador Glauber. É um voto extenso, um voto que consumiu aqui mais de 40 páginas, de tal modo que qualquer tentativa de fazer aqui a leitura seria gerar um excesso de tempo, que é por demais desnecessário. A própria ementa também consome uma quantidade razoável aqui de laudas, e eu vou tentar, em razão disso, buscar realizar de uma forma sucinta, em apertado resumo, o convencimento que se encontra estribado na fundamentação que dá pouso ao julgamento. De começo, chamo a atenção de Vossas Excelências para a apreciação dessas matérias que concernem
a arguição de uma série de nulidades, conforme se encontra aqui a partir das páginas 11, 12 e seguintes. Consoante se encontra aqui bem apontado, eu estou a superar essas arguições, tanto a que foi suscitada pela recorrente Luana como o Isaac, né? Apenas pontuando, a primeira delas, nulidade processual por ausência ou deficiência de defesa. Em sequência, nulidade decorrente da juntada de dados telemáticos após as alegações finais. As razões estão aqui consignadas. Nulidade de sentença firmada em depoimentos incongruentes dos policiais. Vê-se nesse particular que a matéria é plenamente de âmbito meritório, portanto, não. Nulidade da prova por ausência de perícia nas cédulas apreendidas. Em suma, essas questões estão sendo aqui pontualmente enfrentadas, Vossas Excelências tiveram acesso, portanto, eu estou superando-as. No que tange ao mérito, eu ouvi atentamente a argumentação trazida da tribuna pelo advogado que representa a recorrente, e, não obstante o zelo com que me pareceu o mesmo se guiar para construir um entendimento voltado à absolvição ou, alternativamente, à desclassificação a que alude, eu estou a acolher apenas em parte a pretensão recursal, entendendo que apenas no que tange à associação para o crime de tráfico, essa que é capitulada no artigo 35, é que de fato se encontra inocorrente. No mais, em referência à capitulação principal, que é a do tráfico propriamente dito, diferentemente do que pareceu ao advogado que ora sustentou, eu compreendo que da prova coligida, e no particular é impossível que se também coloque em plano secundário a prova que foi produzida, eu digo, os depoimentos, melhor dizendo, que foram consignados na fase inquisitorial, eles convergem no sentido de reconhecer a existência do ânimos voltado à traficância. Eu vou fazer aqui destaques rápidos de alguns depoimentos. Eu peço apenas atenção para o que disse muito rapidamente aqui, o testemunho extrajudicial de Antônio Davi Damião de Carvalho, que em destaque diz que, na verdade, quem abastece o tráfico de drogas em Marcelino Vieira é a pessoa conhecida por Isaac e Luana, esta companheira do Isaac. Em subsequência, a pessoa de Luciene Paz de Lima, na mesma toada, diz que a pessoa de Isaac pegava droga com Dedega para vender, que a pessoa de Isaac vendia drogas em sua casa, contudo deixou de vender com medo e passou a vender em grandes eventos, isso se referindo à conduta do outro, e que em sequência reitera que a pessoa de Isaac arrumou uma pessoa para revender droga chamada de Luana, que Luana é da cidade de Marcelino Vieira, que usava a pessoa de Luana por ela ser mulher e uma pessoa bastante desenrolada para vender droga, ou seja, enaltecendo aqui, acentuando a atividade de mercadejo, que bem tipifica a espécie delitiva em tela. E aí eu faço a seguinte ponderação, dando sequência. A ausência de ratificação em juízo não tem o poder de desconstituir o testemunho extrajudicial quando há outras provas que o respaldem. E aí eu acresço. No caso, essa narrativa se encontra firmada nas demais provas, incluindo o interrogatório da recorrente Maria Luana perante a autoridade policial, em que nessa ocasião ela afirma que Isaac sempre levava a interrogada para os eventos festivos da região para vender droga, pois ele alegava que era mais fácil mulher vender sem a polícia perceber. A interrogada declara que vendeu várias vezes droga para a pessoa de Isaac, que não faltava usuário para Isaac, pois ela é conhecida na região de toda a Paraíba e Rio Grande do Norte como traficante, ou seja, pondo em destaque, inclusive, essa condição subjetiva de realizar com frequência atividade de traficância.
E só para concluir, em desfecho eu faço também referência, além do relatório dos dados extraídos dos celulares dos recorrentes, tem-se várias trocas de mensagens. Então, perceba-se que não se trata de um único meio de produção de prova oral, seja de origem inquisitorial ou de instrução penal propriamente dita. Várias trocas de mensagem em que Maria Luana e Isaac Ferreira conversam sobre a droga e recebimento de valores, constando inclusive algumas em que Maria Luana diz que está se arriscando. Eu creio que quem está a cometer, a exercer unicamente a condição de usuária, sublima, não é? Afasta essa referência a risco. E demonstra o perigo de ser revistada durante a FINECAP. FINECAP é um evento que se processava, em vista da possibilidade da presença de policiais femininas. Verifica-se, portanto, que o acervo probatório aponta para a prática do tráfico de drogas por parte dos recorrentes, os quais, não obstante tenham sido flagrados junto com apenas uma porção de 8,8 gramas de cocaína, haja visto isso ter ocorrido no final de uma festa na cidade, por volta de 5 horas, e na posse de R$ 608 em dinheiro fracionado, referendando a confissão extrajudicial do recorrente. Então, no que tange ao delito de tráfico, eu estou a manter a imputação, e apenas no que tange à associação, digo, a associação para tráfico tipificado no artigo 36 consiste na união de desígnio dentre duas ou mais pessoas com a finalidade de cometer condutas expressas no artigo 33. Percebi que a ausência do elemento de continuidade, de associação permanente para esse propósito, de fato, me conduziu a reconhecer a inexistência da referida capitulação. Então, eu estou com base nisso, senhor presidente, e agora, desfechando, concluindo e dizendo que, ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da terceira Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do apelo interposto por Isaac Ferreira Soares e integralmente do apelo de Maria Luana da Conceição, para dar provimento parcial a ambos, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico, porque realmente esse elemento associativo não restou testificado, e reduzindo a pena de multa do crime de lavagem de dinheiro para fixar a pena definitiva de Isaac Ferreira Soares em 13 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 665 dias multa, e a pena definitiva de Maria Luana da Conceição em 13 anos, 9 meses de reclusão e 655 dias multa, mantendo o regime inicial fechado e os demais termos da sentença recorrida. Eu voto, senhor presidente, com a síntese merecida. Pois não, excelência, eu realmente cumprimento o doutor advogado pela sustentação feita de maneira bem ordenada, mas, enquanto revisor, eu devo dizer que as razões trazidas ordinariamente por Vossa Excelência e ratificadas agora me convencem a não mudar de posição, de sorte que, de maneira mais resumida, eu estou acompanhando Vossa Excelência para absorver, no sentido do voto proposto por Vossa Excelência. Com o voto do desembargador Glauber. Acompanho o relator, senhor presidente, dando provimento parcial ao recurso. Pronto, então, recurso provido parcialmente, nos termos do voto do relator. Doutor Zé Augusto, nosso muito obrigado. Um abraço, excelência. Bom dia a todos. Um abraço. O segundo é da minha relatoria, o advogado Dr. Rubens Matias de Souza Filho, HC 081-5319-74-2022-8. Paciente José Jonatas Dantas da Silva. O feito está em mesa e o Dr. Rubens já presente. Dispõe a partir de agora de 10 minutos. Bom dia, excelentíssimo presidente da Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, aos demais desembargadores, os meus sinceros cumprimentos ao ilustríssimo representante do Ministério Público, aos advogados e servidores que acompanham esta sessão, os meus sinceros cumprimentos. Excelência, este habeas corpus já foi discutido, acredito que anteriormente, então a questão fática aqui já foi exaurida aqui por esta corte. De forma sucinta e objetiva, o que se discute aqui, a tese jurídica é tão somente
a permissividade do cumprimento de mandado de prisão, na possibilidade de que, durante este cumprimento de mandado, seja feito a busca e apreensão no local em que se encontra a pessoa em que irá se cumprir esse mandado de prisão. Irei aqui falar tão somente os depoimentos dos policiais. O policial Márcio Viana, em seu depoimento em sede de auto de prisão em flagrante, disse que se encontrava em diligência nas proximidades da localidade conhecida como Passo da Prata, quando receberam a denúncia de um indivíduo por nome José Jonathan, com mandado de prisão em aberto, residindo em tal imóvel, que ao chegar no endereço precisaram, quando o autor dos fatos tentou se evadir sem êxito, tendo sido abordado ainda dentro do imóvel, e durante busca no interior do imóvel foi localizado todo o material descrito no termo de exibição e apreensão. O policial Carlos José ratificou o depoimento do outro policial e disse também que, ao chegar no endereço do autor dos fatos, tentou se evadir, tendo sido abordado ainda dentro do imóvel. No interior do imóvel foi localizado todo o material descrito no termo de exibição. Excelência, o que se percebe aqui em comum entre os depoimentos desses agentes castrenses é tão somente a questão da evasão do paciente para a sua residência. E quando foi abordado, inclusive é permissível, inclusive os policiais adentrarem no imóvel para cumprimento do mandado de prisão, não se discute isso, não se discute essa legalidade. Foi cumprido o mandado de prisão, ele foi preso, mas os policiais se sentiram no direito de vasculhar o imóvel para ver se encontrava algum material ilícito. Diante da perplexidade do caso, o juízo custodiante declarou nulo a prisão em flagrante e relaxou, porque disse que a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia se deu de forma arbitrária, de modo que a constatada situação de flagrância posterior ao ingresso não legitima a medida adotada, visto que não há elementos mínimos a caracterizar as fundadas razões. Só que a autoridade coautora entendeu que a invasão de domicílio foi legítima e a fundamentação utilizada aqui, razão pelo qual indefiro o pleito formado, mantendo em todos os termos de decisão que recebe a denúncia, porquanto não evidenciada de plano neste momento, até ou das provas até então acostadas à violação de domicílio apontada. Que provas foram essas? Quando se impetra um habeas corpus, aqui se tenta combater o ato coator. O ato coator aqui foi esta decisão exarada por parte da autoridade coatora. Qualquer tipo de elemento concreto juntado, ou qualquer elemento concreto dito durante a aprovação do acórdão será considerado como complementação de fundamentação. Mas veja só, Excelência, o que vem dizendo os tribunais superiores, como foi dito aqui, inclusive, pelo doutor Ricardo Tinoco, na uniformização dos precedentes. A quinta turma e a sexta turma, elas são bem claras na questão de cumprimento de mandado de prisão e possibilidade de busca e apreensão dentro do domicílio. Eu vou citar aqui como precedente da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, julgada inclusive recentemente em março de 2022 pelo ministro Rogério Schietti, no habeas corpus de número 663.055 de Mato Grosso, que diz o seguinte: é ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo, vinculado à justa causa, para a qual especialmente se restringiu o direito fundamental. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintivamente em verdadeira pescaria probatória, sob pena de nulidade das provas. E a quinta turma? O que vem dizendo a quinta turma? A quinta turma, no
agravo regimental no HC 733-910 do ministro Reinaldo Soares e diz o seguinte: a existência de mandado de prisão em aberto para apuração de crime de homicídio supostamente praticado por 2 agentes não justifica a realização de busca na residência da terceira paciente em verdadeira pescaria e expedição probatória. E mais, ele diz o seguinte, que nessa linha de intelecção não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para cumprimento de mandado de prisão sirva como salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintivamente em verdadeira pescaria probatória. Ou seja, existe unicidade entre a 5ª turma e a 6ª turma. Que elementos probatórios temos aqui no caso? Denúncia anônima. Denúncia anônima essa, inclusive, não foi juntada aos autos, porque quando se faz uma denúncia anônima, existe um extrato, existe um termo em que é juntado nos autos, não existe isso. O paciente ter se evadido para dentro de casa não é justa causa, inclusive os tribunais superiores já vêm dizendo isso, que isso não é justa causa para busca e apreensão ou vasculhamento em seu domicílio. E outra, ser conhecido pela DENARC. O STJ já se pronunciou também sobre isso, do paciente ser conhecido pelo meio policial, ser conhecido pela traficância. Eu cito aqui o agravo regimental 686-100, que ele deixa bem claro, ser conhecido do mundo policial não é justificativa também para invasão de domicílio. Repito, o ato coator aqui se mostra nulo. Nulo desde o juízo custodiante que assim declarou, e nulo até o presente momento. Então, qual elemento fundado as razões temos aqui para busca e apreensão ou ao vasculhamento em seu interior? Tão somente a questão do paciente ter fugido para sua residência e ser conhecido do meio policial pelo tráfico de drogas. Veja, diante da calamidade pública que temos aqui hoje no estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público e os agentes policiais, digo, a autoridade policial, vem pedindo ao Poder Judiciário busca e apreensão em residência de suspeitos, como também quebra de sigilo. Poderia ter feito a autoridade policial esse pedido, mas como é de certa comodidade fazer atos como este, não é do interesse da autoridade policial fazer tal pedido. Então, Excelência, essa defesa pede que seja declarado nulo. Veja que não houve campana no local, não existe relato sobre isso nos autos. E não existe qualquer... E mais, a questão do vídeo que foi juntado por esta defesa não vem a corroborar, não vem a discutir a questão do... É uma prova que só vem trazer um somatório da violência que foi utilizada por parte dos policiais na evasão do domicílio, tendo em vista que existem marcas de tiro na porta, mas excluir ou não esta prova não irá trazer qualquer alteração da nulidade por parte do que foi feito. Desta forma, essa defesa entende pela nulidade da busca e apreensão, bem como, já que não existem outras provas que venham corroborar a ação penal, ao trancamento da presente ação penal. Desde já agradeço a atenção de todos e encerro a sustentação oral. A presidência agradece a Vossa Excelência e, com o devido respeito à articulada tese de Vossa Excelência, eu não vejo como prosperar, de sorte que eu encaminhei o voto pelo conhecimento e denegação da ordem. A emenda, resumidamente, habeas corpus, tráfico de posse de arma, posse de droga e de arma, artigo 33 e 12 da Lei 8.106, nulidade por violidade de domicílio, presente fundadas suspeitas a justificar o ingresso, denunciação prévia, tentativa de fuga e também a existência de um mandado prisional em aberto. Macro inocorrente, indício mínimo de autoria de materialidade de aves a persecútio, constrangimento ilegal não vislumbrado, autoconhecido e denegado. Bardo Glauber Rego. Eu acompanho Vossa Excelência, presidente, só faço o registro de que tem sido comum a alegação feita neste URIT, em outros, e que o caso concreto é quem vai delimitar
concessão ou não, obviamente. E no caso concreto, Vossa Excelência bem demonstrou a justa causa na atuação da autoridade policial, de modo que não vejo como prosperar a pretensão formulada, senhor presidente. Acompanho Vossa Excelência. Pois é, o doutor Ricardo Tinoco, como Também voto. acompanho, senhor presidente. Então, ordem denegada, unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 21 da relatoria do desembargador Glauber Rego. Está em mesa, senhor presidente. O recurso entre distritos 0801-5542-2023, recorrente Ministério Público, recorrido Edivaldo Fagundes de Albuquerque. Advogado Paulo Augusto Pinheiro. Doutor Paulo Augusto Pinheiro está presente? Aliás, está Bom dia, nos Excelência, ouvindo. sim. Pois não, o desembargador Glauber já anunciou que o processo está em mesa. Excelência, é um recurso ministerial, não é isso? Exatamente, senhor presidente. Eu estou negando provimento ao recurso. O desembargador Glauber está antecipando, está negando provimento ao recurso. Que diz Vossa Excelência? Tranquilo, Excelência. Concordo Aqui integralmente. Não, tranquilo. É porque aqui está como a defensora pública, a doutora Fernanda Grace Souza Fernandes. Então, o advogado é o doutor Paulo Pinheiro, é isso? É isso, aqui, advogado é Paulo o Pinheiro. distrito 80, 1554. 1502 é isso. É só no cabeçalho, Excelência. Corrigir, inclusive, no voto. É porque está a defensora pública. Só no cabeçalho o voto. Na pauta já está corrigido. O advogado doutor Paulo Pinheiro, não é isso? É isso. Paulo Augusto Pinheiro. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Pronto, então eu também acompanho. E o recurso desprovido à unanimidade. Paulo Augusto Pinheiro, não é isso? Paulo Augusto Pinheiro, Excelência. O seguinte também é da relatoria, agora da minha relatoria. Também o doutor advogado Paulo Augusto Pinheiro, não é isso, mano? Habeas corpus 0801 1963-75-2023, impetrante Paulo Augusto Pinheiro, paciente AN do NIS, autoridade declaratora, juiz de Luiz Gomes. Sou o relator, advogado desembargador Glauber Rego e Ricardo Tinoco. É segredo de justiça, doutor Paulo Augusto. Eu pediria a Vossa Excelência, para que nós não adiemos julgamento para o final da pauta, que Vossa Excelência evite fazer citação das partes e algum fato que venha a comprometer essa mesma anunciação. Vossa Excelência entendeu? Doutor Paulo. Perfeitamente, desembargador Saraiva. Pronto, então Perfeitamente. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos a partir de agora, Excelência. Senhor presidente, desembargador Saraiva, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os eminentes desembargadores Glauber Rego e desembargador Ricardo Tinoco, e também estendo os cumprimentos ao procurador em exercício, doutor Anísio Marinho, colegas advogados, serventuários. É sempre uma satisfação enorme instrumentalizar o direito de defesa em sede de sustentações orais. Trata-se, senhor presidente, de um habeas corpus impetrado em face de medida protetiva, em face do paciente, e esse processo, desembargador Saraiva, ele tem algumas peculiaridades, no sentido que a defesa alega algumas teses considerando a extemporaneidade dessa medida. Inicialmente, essa medida protetiva foi decretada ainda no ano de 2020, mais precisamente no dia 20 de 11 de 2020, sob a alegação de uma suposta ameaça do paciente em face da sua ex-companheira. E quando eu digo suposta, foi a expressão utilizada pelo juízo de origem para fundamentar a necessidade dessa medida. Em que pese a importância, desembargador Glauber, da Lei Maria da Penha, e realmente eu sou como posso dizer, um defensor ferrenho desse instrumento tão importante de combate à violência doméstica, temos que analisar cada caso considerando a concretude dos fatos que originam sempre essas medidas. No caso desse específico, a defesa tem se insurgido porque se trata de uma medida protetiva decretada há praticamente 2 anos e meio, com base única e exclusivamente no depoimento da suposta vítima. E qual foi a acusação tida
como gênese dessa medida? Segundo a vítima, o filho em comum do paciente com ela teria dito que, supostamente, o pai estaria fazendo um curso de tiro para desferir-lhe, para ameaçá-la. E esse supostamente foi originado, o processo, já existe uma ação penal de ameaça neste sentido, só que o paciente, imbuído de demonstrar que isso não é verdade, até justamente como prova para a revogação dessa medida protetiva, pediu para que se oficiasse à própria Polícia Federal e aos demais órgãos. Foi colocado nos autos, foi inserido nos autos, inclusive eu trago junto com a petição inicial, um ofício do Departamento de Armas da Polícia Federal comprovando que o pai nunca teve, nunca possuiu ou faz qualquer curso de tiro nesse propósito ou sequer possuiu arma de fogo. Com base nessa nova informação, foi aviado um novo pedido na origem de revogação. E o juízo, inclusive, reconhece essa informação, mas mantém a medida, alegando tão somente que o estado psicológico da vítima poderia estar comprometido. Então, veja bem, desembargador Ricardo Tinoco, estamos com uma medida protetiva em que, até o presente momento, a prova se trata de forma unilateral. O paciente, há mais de 13 anos, não tem contato com a vítima, a não ser por processos judiciais, porque existe uma querela nas varas de família sob a guarda do filho menor, que hoje, aliás, o filho menor já tem o seu direito de visitação, inclusive com decisões desse tribunal, nós também juntamos aos autos isso, e a verdade é que não existiu, ou pelo menos desde a decretação dessa medida ainda em 2020, qualquer fato novo, atual, iminente, desembargador Glauber, que pudesse sustentar esta medida protetiva. O paciente é uma pessoa servidora pública estadual que não ostenta qualquer tipo de situação concreta, e quando eu digo concreta, eu digo da própria vítima, porque a própria vítima, desde essa medida, nunca chegou aos autos para dizer que foi, de fato, ameaçada, que foi intimidada, seja por ele ou por qualquer outro meio, isso nunca existiu. E nós, inclusive, batemos de forma muito pormenorizada nisso na própria petição do habeas corpus. Ou seja, estamos diante de uma medida protetiva sem qualquer contemporaneidade, e isso o STJ, apesar de não existir um número, um tempo, mas o STJ já disse que isso tem que ser visto de forma proporcional, foi comprovado, inclusive pelo próprio paciente, que o motivo ensejador dessa medida não existe no mundo real, através de documento oficial juntado aos autos, e que, por sua vez, não está comprovado, ou pelo menos não há informação, e frise-se, da própria vítima, de qualquer tipo de ameaça ou situação congênere em relação à sua integridade. Então, com base em todas essas argumentações, em toda essa situação, a defesa clama a sensibilidade de Vossas Excelências no sentido de verificar e de revogar essa medida protetiva que tem atormentado o impetrante desde o ano 2020. Porque se nós estivermos justificando algo que existe uma justa causa para tal, ou pelo menos um indício de prova abalizado e corroborando outras afirmações junto com a palavra da vítima, tudo bem. Mas no caso concreto não existe. E nunca existiu. Então, com base em todos esses argumentos, a defesa vem requerer a concessão e o provimento da ordem no sentido de revogar a medida protetiva antes decretada no juízo de origem. A presidência agradece a Vossa Excelência, doutor Paulo Augusto, e registra que já encaminhou a proposta de voto aos eminentes julgadores comigo aqui nesta sessão, de sorte que, de maneira bem resumida, eu fiz anotações devidas, enfrentei inclusive o que argui Vossa Excelência, eu estou conhecendo e denegando a ordem. Com voto do doutor desembargador Glauber Rego. Vossa Excelência.
Como voto do doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Então, ordem conhecida e denegada à unanimidade. Agradecemos, Vossa Excelência. Doutor Agradeço, Paulo Vossa Augusto. Excelência, desejo um bom dia a todos. Muito obrigado, Excelência. Não havendo mais pedido de sustentação, passamos à pauta anterior e da reitoria de Barra do Glaubo, 56, Barra do Glaubo, o embargo da criação em habeas corpus. Não mesmo, senhor presidente. Foi formulado um pedido de desistência, já estava pautado o processo, então não mesa e monocraticamente eu irei homologar o pedido. Então, você, na verdade, retira de pauta para... Exatamente, não mesa não, retirado de pauta. Obrigado, Verdade. Excelência. Obrigado, presidente. Em seguida, o 57, apelação criminal 0800-354-62-2021, apelante Maicon Gleison Silva Barreto, advogado Araquém Barbosa Farias Filho, apelante Amanda de Moraes Leandro, advogado Jean Carlos da Costa, apelado Ministério Público. Eu sou o relator. Julgamento suspenso em 2 de março de 2023 da Câmara Criminal, unanimidade de votos, em sintonia com o parecer oral do doutor Anísio Marinho, primeiro procurador de Justiça. Acolheu o plenário de dar um conhecimento parcial do recurso de Amanda de Moraes Leandro quanto à justiça gratuita, suscitado de ofício pela relatoria. Ainda sem divergente de votos, acolheu o plenário de dar um conhecimento parcial do recurso de Amanda de Moraes, primeira fase da remeter da pena, ausência de recursal, suscitada pelo órgão ministerial. No mérito, o relator suspende o julgamento para reanálise da matéria. Desculpe, em mesa, Excelência. Barra do Glauber. Esse é, senhor presidente, desculpe. 57. 57, chegar nele aqui, só um minutinho. Que o julgamento ficou suspenso, não é isso, senhor presidente? Eu estou trazendo em mesa, inclusive mantendo o voto que apresentei naquela oportunidade com pequenos ajustes aí na redação, senhor presidente. Então, dou provimento parcial ao apelo e deixe-me só resumir aqui o quantitativo. A pena fica reduzida para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, senhor presidente. E 200 dias multa. Pelas anotações aqui O de Amanda, esse foi o de Mylon. Sim. O de Amanda fica reduzido também no mesmo patamar, mesmo quantitativo. Pelas anotações, os demais membros, inclusive, estamos acompanhando o acesso. Não é isso, doutor Ricardo? Então, proclamação nos termos do voto do relator. O seguinte é o 58, habeas corpus 080-1872-82-2023. Impetrante Jansuê Ribeiro da Costa, paciente Alain Vitor Duarte dos Santos e Fábio de Medeiros Júnior. Sou o relator e consta aqui, vista do vereador Glauber Rega em 14 de março, após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem da completa do doutor Ricardo Tinoco, pediu visto dos autos do Glauber Rega. Esse é o 58, 8, não mesa, senhor presidente. Não mesmo. Não mesa e vai dar um tempinho aí para... 66 também, né? Porque é a mesma matéria. Então também o 66 fora, né, Excelência? Porque é a mesma matéria, inclusive da minha relatoria também. 66. 66, mesma matéria? É da minha relatoria, a mesma matéria. Então eu peço vista, senhor presidente. Pronto, ok. 58 e 66. Bom, agora dando seguimento para o julgamento em bloco. Primeiro, os da minha relatoria. Consulta o vereador Glauber a respeito das propostas de voto já feitas. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma divergência anotada. Eu queria fazer o destaque somente que tem na pauta aqui vários processos que tratam da questão tributária, dos crimes tributários, né? Então tem vários, tem na relatoria do doutor Ricardo, tem na relatoria de Vossa Excelência. Então, se a gente pudesse destacar o debate aqui, eu acho que é interessante. Com relação aos 53 e 55, que é da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, eu vou pedir vista dos dois. Dos dois, eu aguardo o voto visto, Pronto. Vossa Excelência. 53 e 55. 55. Mas eu acho que tem mais. Não, são São só esses dois, crime tributário?
Na próxima sessão é que virão mais. Mas esses dois aí é do doutor Ricardo, não que eu estou pedindo visto. Eu consulto a minha relatoria. Vossa Excelência tem algum Na relatoria de Vossa Excelência não tem nenhum. Só a próxima sessão. Eu libero e já fico na expectativa, pensando que já vem na sessão seguinte. Sim. Então Vossa Excelência está acompanhando, é isso? Acompanho Vossa Doutor Excelência. Ricardo? Também. Ok. Agora vamos votar em bloco do doutor Ricardo Tinoco. Tem o 27, com parecer oral, né? 27 e 37, não é isso? Perfeito. E 42. São aqui. E deixa eu ver. 50. Isso, 27, 37, 42, 44 e 50. São 5. Excelência, eu examinei e opino pelo acolhimento. Pois não. Doutor Ricardo, mantém então a proposição de voto agora com parecimento geral, é isso? Exatamente, senhor presidente. Eu acompanho o doutor desembargador Glauber Rego. Acompanho, não tenho nenhuma divergência. Certo, a pedir vista dos dois é o 55, 53, 55, já está anotado. Agora da relatoria do desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu estou observando aqui o 63, doutor Ricardo, está faltando o voto de Vossa Excelência. É o habeas corpus 80, 13, 82. 63. Vamos confirmar agora. Se eu acredito que já está lançado, falta só atualizar, excelência. Não estou faltando aqui. Ok, excelência. Resolvido, agradeço a lembrança. Acompanhando o relator. No demais, excelência. Ok, não é isso? Agora, da vossa relatoria, do desembargador Glauber Rego, doutor Ricardo, alguma observação? Não, senhor presidente, estou acompanhando a integralidade. Também acompanho. Mais alguma? O 80, doutor Ricardo Tinoco. Esse estava apresentando uma pequena inconsistência no sistema, o voto não estava aparecendo, embora tenha sido liberado. E nós não tivemos oportunidade de examinar, não é isso? Pronto, então nós não tivemos oportunidade de Mas o examinar. doutor Ricardo disponibilizou. Disponibilizei. Impresso. Isso, Mas perfeito. agora, né? Pelo que eu observei aqui, não tem. Da minha parte, não tenho nenhuma divergência. Não. Pela própria matéria, recomenda-se que acompanhe o eminente relator. Estou acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Lança o voto. Bador Glauber também, Também não estou conseguindo lançar no sistema. mas fica constando de ata e Ana Faraia fica constando de ata. Mais alguma observação, algum destaque? Não temos. Senhor presidente, me passou despercebido aqui que eu tenho 3 processos, 57, 73 e 74, pedido de parecer oral aí, os votos já foram passados ao É isso, Anísio é isso. Marinho. Eu opino pelo acolhimento, excelência. Já examinei. Então, Vossa Excelência mantém a posição. E agora, Exatamente. né? Próxima sessão será dia... Terça-feira próxima, não é isso? Vossa Excelência vai sair em gozo de férias 5 de abril. a partir de 5 de abril. 5 de abril até São só 10 dias, aquele prazo. 5 de abril até o dia 15. Então teremos somente uma sessão, não é isso? A do dia 10. Dia 11. Exatamente. Dia 4 4 vai ter, 4 eu estarei presente. 4 vai ter. Ok, então não havendo mais nenhum processo em mesa, nenhuma proposição. Eu agradecendo a Deus, eu declaro encerrados os trabalhos no dia de hoje. Muito obrigado a todos.